Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. No bloco anterior, conversamos a respeito de fitoterapia e agora vamos conversar sobre o uso indiscriminado dos antibióticos, recebendo aqui o professor Walter Tavares, que é professor do curso de Medicina do Unifeso, não é isso, professor? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito prazer, muito obrigado. Prazer Professor, tecnicamente, o que são os antibióticos? Como que eles funcionam no nosso organismo? Antibióticos são substâncias naturais que têm ação antimicrobiana, produzidas por germes, bactérias, fungos que vivem no solo. Esse é o conceito original de antibióticos. Substâncias naturais que têm ação contra outros germes. Acontece que a ciência evoluiu e hoje em dia você pode ter antibióticos produzidos em laboratório ou semi-produzidos, modificados de um antibiótico natural e surgindo novos antibióticos com propriedades diferentes dos antibióticos naturais. A ciência evoluiu muito e hoje em dia, na verdade, nós temos muito mais antibióticos produzidos do que aqueles originalmente produzidos por germes naturalmente. Essas substâncias, elas agem especificamente sobre certos tipos de germes. Por exemplo, a penicilina age sobre alguns germes. Já um antibiótico chamado ceftriaxona ou ciprofloxacina age sobre outros, que os antibióticos têm ações específicas sobre determinados tipos de germes. Daí que não se deve utilizá-los de maneira indiscriminada. Antibióticos devem ser utilizados de maneira correta, prescrita por um médico, por um dentista ou por um veterinário. São os profissionais da saúde que prescrevem antibióticos. Agora, professor, qual a relação entre o uso indiscriminado de antibióticos e as falhas na questão terapêutica? Quando a gente usa antibióticos, você naturalmente está agindo sobre germes que são sensíveis a eles. Mas isso pode ocasionar que a gente comece a fazer modificações nas bactérias. Elas sofrem mudanças e de sensíveis se tornaram resistentes aos antibióticos. Isso é uma verdade, especialmente dentro do ambiente hospitalar. Devido à pressão de usar muito antibiótico dentro do ambiente hospitalar, naturalmente, então é lá que se selecionam mais os germes chamados resistentes. Quer dizer, quando você usa antibiótico de maneira indiscriminada, na comunidade, na sua casa, para tratar uma infecção no seu paciente, a gente tem que lembrar que você está agindo também sobre os germes que são bons para nós, que são úteis para nós, que nós temos germes que vivem na gente e que nos protegem. E quando eu uso um antibiótico para combater... São aquelas bactérias do bem, né? As bactérias do bem, vamos chamar. E que quando eu uso antibiótico para tratar um germe que é patogênico, que é lesivo, eu posso estar usando também esses antibióticos para bactérias que são do bem. E com isso estou modificando elas, possibilitando que os germes chamados resistentes passem a comandar o nosso organismo. Vêm as infecções mais graves. Aí acaba que surgem outros germes novos, resultado dessa mudança, é isso por aí. Surgem germes mutantes ou que sofrem outro tipo de mudança e com isso ficam resistentes aos antibióticos que nós temos. Infelizmente, eu posso dizer que hoje em dia já existem bactérias que são resistentes a todos os antibióticos que a gente conhece. São bactérias, portanto, muito difíceis de serem tratadas. Acontecem, sobretudo, dentro do ambiente hospitalar. Quanto mais se usa antibiótico, mais aumenta a pressão de resistência, mais aumenta, portanto, a possibilidade de uma infecção por um germe desse resistente, difícil de tratar. Mas, por exemplo, o risco de contaminação com uma bactéria dessa, que o senhor está colocando, que é gravíssimo, né? Que nenhum antibiótico é capaz de tratar, é somente nos ambientes onde você tem uma questão de cirurgia, né? Ou, por exemplo, nos ambientes de visita, a pessoa vai visitar alguém que está doente no hospital, ela pode ser contaminada. Quer dizer, quais são, a minha pergunta, reformulando, quais são os cuidados que uma pessoa deve ter, né, uma pessoa leiga que vai visitar alguém no hospital, né, e também que o próprio profissional de saúde
precisa ter em relação a essas bactérias no seu processo de trabalho? As bactérias mais resistentes são encontradas sobretudo dentro dos CTIs, Unidade de Tratamento Intensivo, porque lá se usa muito antibiótico. Portanto, você vai selecionando com mais facilidade. Entretanto, tomam-se medidas preventivas para evitar que uma bactéria passe de um paciente para outro. Bactéria não anda, bactéria não voa, bactéria é levada por alguém. E o que leva mais bactéria? As mãos das pessoas. Por isso recomenda tanto que se lave sempre as mãos ao examinar um paciente, ao visitar um paciente. Saiu da enfermaria, vai para casa, lava as mãos. Com isso você está evitando levar o germe de hospital para casa e também levar germe de casa para o hospital. E nisso você então está evitando essa seleção de germes resistentes. A medida preventiva mais eficaz para combater os germes resistentes é esse princípio tão simples, né? Lavar as mãos adequadamente. Agora, professor, é comum que a pessoa compre o médico foi lá, receitou um antibiótico por alguma razão e às vezes acaba sobrando, né? Porque quando a gente compra o antibiótico, nem sempre a quantidade de comprimidos por caixa, né? Às vezes você tem que comprar 2 caixas para poder dar conta daquele período que você precisa tomar. E acaba sobrando esses antibióticos em casa. Aí a pessoa vai juntando aquilo como se fosse uma espécie de uma mini farmácia, né? Esse tipo de hábito acaba levando a pessoa, talvez, a fazer um uso indiscriminado e fazer essa automedicação. Quais são os riscos dessa prática? Isso acontece muito, né? Você compra uma caixa, tem que comprar 2 caixas, acaba sobrando. O ideal é manter esse antibiótico guardado no local apropriado, fresco, que não tem sol em cima, que não tem muito calor, e observar sempre a questão do prazo de validade. Porque às vezes aquele antibiótico pode vir a ser reutilizado. Isso acontece muito, às vezes, com antibióticos que são de uso contínuo. Você usa e compra a caixinha e continua usando aquele antibiótico. São poucas as situações em que isso acontece, mas é possível. Então, sempre tomar cuidado, primeiro, de verificar se a caixa está bem guardada, em lugar apropriado. Se o prazo de vencimento já não passou. Se passou, tem que descartar aquela substância. Sobrou 1 ou 2 comprimidos, não fica guardando. Descarta aquele comprimido. Sobrou meia caixa, talvez aquilo possa ser reaproveitado para uma outra possibilidade, talvez outra pessoa na sua casa. Mas tem que sempre verificar, guardar em condições adequadas e sempre a questão do prazo de validade. Por exemplo, um armáriozinho de banheiro é um local apropriado ou não por conta da umidade? Às vezes a pessoa está ali, toma banho, fica aquele vapor Você ali. Você acabou de falou aí a grande questão de que faz com que antibióticos preservados em armário de banheiro acaba perdendo a sua característica. Não é só a questão de guardar, é guardar em condições adequadas. Não pode ter calor, não pode ter umidade, não pode ter radiação direta. Isso tudo são elementos que fazem com que a substância perda a sua eficácia. Então, nesse caso, não. Tem que ser um armário apropriado para guardar o medicamento. Num canto da casa, que seja preservado, cuidado com o mofo. Não bate sol, que não né? bate sol, exatamente. Porque senão acaba que o antibiótico ele deixa de funcionar. Ele perde, claro, porque essas substâncias todas sofrem processos químicos, físicos, radiação, umidade, calor, acabam deteriorando o antibiótico. Agora, professor, no caso daquele antibiótico que já passou, né, o antibiótico e o medicamento como um todo, né, já passou do prazo de validade e a pessoa está ali guardando aquilo. A lata do lixo a lata do lixo doméstico, né? É o melhor local para poder fazer o descarte. Quer dizer, quando esse antibiótico, esses medicamentos, eles vão depois para os aterros, enfim, depois da coleta e tudo mais. Quer dizer, tem algum problema nisso? Ou seria melhor fazer o descarte numa farmácia? Olha, tem problema sim. Porque os antibióticos que estão sobrando, ao ser jogados no meio ambiente, vão contribuir para aquilo que nós falamos ainda há pouco, selecionar germes resistentes, que não é tão frequente, mas você está jogando muito antibiótico no meio ambiente, acaba selecionando germes resistentes. Medicamentos que são para ser descartados,
as farmácias habitualmente têm lá um local para descarte de medicamentos. Então, o ideal é ir numa farmácia, numa drogaria, enfim, e descartar esse medicamento em um local apropriado, que habitualmente os estabelecimentos que lidam com medicamentos têm. O ideal, então, é não jogar na lata de lixo. Não jogar na lata do lixo, né? Que acaba caindo no meio ambiente. Pois é, e depois acaba contaminando. Contaminando, trazendo problema de resistência, de intoxicação, sem necessidade. E até mesmo a possibilidade de surgir doenças novas ainda e que podem... Talvez, porque está selecionando os germes existentes. Agora, professor... Eu posso interromper um instantinho? Pode, claro. Porque ainda há pouco a gente falou eu disse que tem bactérias que hoje em dia já são resistentes a todos os antibióticos. Felizmente, elas não são comuns. Na verdade, elas são raras. E quando acontece um caso desse em um hospital, logo, as comissões de controle de infecção hospitalar tomam medidas para isolar aquele paciente e evitar que essa bactéria acabe contaminando o meio ambiente. Felizmente, elas são raras e logo as comissões de controle de infecção hospitalar tomam medidas para evitar que se dissemine. Porque o risco disso é gigantesco. Basta uma pessoa se contaminar... Mais uma vez, levada pelas mãos de alguém. É verdade. E o hábito simples, né, de lavar as mãos previne uma série de doenças. Perfeitamente. Né? Agora, professor, com relação ao curso de medicina do Unifeso, um dos livros, inclusive, que o senhor escreveu foi a respeito dessa temática dos antibióticos, do uso indiscriminado. Como que os estudantes eles têm percebido essa questão? Como que essa questão é levada para a discussão dentro do ambiente da formação do médico? Felizmente, na FESO, os coordenadores dos cursos sempre se preocuparam muito com isso. Então, dentro do programa do curso de Medicina, existe uma instrutoria, uma temática que se discute exatamente com os alunos a questão do uso de antibióticos. Não só na questão do aspecto químico do antibiótico, de fórmulas, nada disso. Se discute exatamente o uso clínico, o uso prático dos antibióticos. Quem dá essa temática sou eu, um outro colega nosso que participa, especialmente na parte das doenças parasitárias. Mas a questão dos antibióticos, basicamente quem discute com os alunos sou eu. E a gente discute, como eu lhe falei, não somente o aspecto químico da droga, mas sim a sua importância no uso clínico. Como é que ela age, em que germes que ela atua, quando é que ela deve ser utilizada, que efeitos adversos podem surgir do seu uso, como é a melhor maneira de se utilizar, essa maneira que a gente discute antibióticos durante o nosso curso, que dura um semestre. Agora, professor, há alguns anos, né, era possível a pessoa comprar o antibiótico na farmácia da mesma maneira que ela compra hoje uma aspirina, um paracetamol, né, uma dipirona, enfim. E de uns tempos para cá, isso não foi mais permitido, né? Mas aí eu queria que o senhor reforçasse a importância que essa medida tem, né, por conta da pessoa saber que ela precisa ser avaliada por um médico antes de sair pedindo remédio na farmácia, né? Eu queria que o senhor trouxesse um pouco essa questão técnica, né? Porque ainda existem pessoas que ainda vão no balcão da farmácia e pedem um antibiótico, achando que a farmácia não está atendendo ela bem. E às vezes brigam até com o balconista por causa exatamente, disso. sem a receita médica. Olha, eu há alguns anos, junto com um grupo de colegas, eu participei como um assessor do Ministério da Saúde a respeito dessa questão de uso de antibióticos. E uma das nossas carros-chefes de batalha era exatamente esse. Antibiótico tem que ser vendido de maneira controlada. Felizmente, depois de algum tempo, isso final foi aceito. Antibiótico só pode ser comprado com receita médica, porque aquilo dali representa risco se for mal utilizado. Antibióticos não podem ser utilizados como se fosse água com açúcar, que até faz mal para o diabético. Então a gente tem que usar antibióticos de maneira exatamente controlada, né? Utilizando de maneira
enfim, maneira controlada. Isso só pode ser feito se você controlar o uso de antibióticos. Com isso a gente acabou aquele negócio que as pessoas chegavam, me dá uma penicilina, me dá não sei o quê, eu quero tomar uma injeção para gripe. Isso acabou, não pode mais, né? Porque o farmacêutico, quem está atendendo lá, tem que ter a receita médica para poder prescrever, fornecer o antibiótico. E como... Isso foi a maneira que a gente encontrou que realmente diminuiu muito o uso indiscriminado junto à população. E como que foi o impacto disso, né? Tudo bem, diminuiu muito o uso indiscriminado que o senhor está trazendo, mas a partir do momento em que houve essa mudança no processo, em termos de saúde, como que o senhor avalia esse impacto? Eu acho que foi uma repercussão positiva. Pessoas hoje em dia não compram antibiótico na farmácia para tratar gripe. Gripe não se usa antibiótico, se usa antitérmico, se usa hidratar o paciente. Tem pessoas que compravam na farmácia, eu estou com hepatite, eu estou mal do fígado, quero comprar um antibiótico. Felizmente isso acabou, porque as pessoas compravam antibióticos e era vendido livremente. E acabava tomando antibióticos que às vezes eram tóxicos, fazendo mal para a sua própria saúde. Aí eu vou tomar um remédio porque eu estou mal do fígado. E, na verdade, aquela droga que ele está tomando podia ser hepatotóxica, quer dizer, lesiva para o fígado. Isso teve um impacto positivo, sim. Não só no sentido de estar se vendendo antibióticos de maneira mais controlada, com seu uso mais benéfico, e certamente tendo ação também na questão da população bacteriana sendo sofrendo menos pressão do uso de antibiótico indiscriminado. Professor, eu quero agradecer muito pela sua participação no nosso programa. Uma honra ter a sua presença no Conexão Unifeso. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Fiquei muito satisfeito de estar aqui, podendo prestar esses esclarecimentos. Muito obrigado. Tá certo, muito obrigada mais uma vez. E muito obrigada para você também que nos assistiu até agora. Lembrando que todo o conteúdo do Conexão Unifeso você assiste no nosso canal no YouTube. Até semana que vem.